Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião desta manhã e falo-emos, através da audição do IGCP e da pessoa da Sra. Presidente, a doutora Cristina Casalinho, que cumprimento, e vem acompanhado pela diretora do Departamento de Estudos, a doutora Ana Rangel Gonçalves, que igualmente cumprimento. Vamos fazê-lo nos mesmos moldes em que fizemos já ontem com a ASF, ou seja, através de uma apresentação inicial que foi, aliás, já facultada às senhoras e senhores deputados e cuja tempestividade da entrega também cumpre-me agradecer ao IGCP. E após essa intervenção inicial, daremos início então às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados e, portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos e agradecimentos à doutora Cristina Casalinho, entregava a palavra. Faça-se, doutora, a palavra é sua. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados. Então eu vou proceder a uma breve apresentação da atividade do IGCP em 2019 e já cumprimos grande parte de 2020. Quais é que são os principais marcos da atividade em 2019? 2019 pode ser caracterizado como um ano absolutamente calmo, sem qualquer acontecimento anormal e no qual o IGCP, ou o Tesouro Português, beneficiou fortemente de melhoria das condições de financiamento. As novidades de 2019 foram duas, estão ali identificadas, correspondem à emissão de uma primeira emissão de um soberano europeu, da área, não do soberano europeu, da área do euro em moeda chinesa, portanto uma emissão no mercado local, que já falámos na audição do ano passado. Houve também um reembolso de 2 mil milhões de euros ao IFSF, houve, como eu estava a dizer, o ano foi muito caracterizado por uma grande regularidade da atividade, quer a nível dos leilões de BTs, bilhetes do Tesouro e de obrigações do Tesouro, mas também pelo dinamismo no mercado de retalho doméstico. 2020 é um ano que contrasta com a calmaria de 2019. E contrasta porquê? Porque, por um lado, há um aumento, e não é uma circunstância, há uma situação que atinja exclusivamente Portugal, mas há um aumento generalizado das necessidades de financiamento dos soberanos europeus ou até globais. E esse grande aumento inesperado de necessidades de financiamento vai determinar o que acontece a partir de março, por razões do impacto da pandemia, vai determinar o resto do ano. Também se verifica uma forte volatilidade nos custos de financiamento. Março e abril foram meses particularmente voláteis, com aumentos de custos muito significativos. Há igualmente uma interrupção da avaliação credível e positiva, ou seja, as agências de rating fecham o ano 2019, todas as principais agências de rating, todas elas com perspectivas positivas relativamente à economia portuguesa, portanto, antecipando uma melhoria do rating neste ano, que depois não se veio a materializar por causa da incerteza, quer em relação à atividade económica, quer em relação à posição fiscal. Portanto, passámos de avaliações positivas para avaliações estáveis ou neutras. Há outro aspecto que convém realçar, que é em termos operacionais, a maior parte do financiamento foi feito este ano em condições particularmente especiais, no sentido em que a maior parte dos investidores, dos emitentes e de quem intermedia estas operações a trabalhar remotamente. E, apesar dessas condições, não houve qualquer situação de tensão a nível da capacidade de financiamento dos soberanos, designadamente na área do euro. Em relação ao mercado de retalho, também continua a revelar dinamismo, num ano que também ele era já esperado ser diferente, porque foi um ano que teve reembolsos muito significativos
mais de 4 mil milhões de reembolsos a ocorrerem este ano, e com uma concentração muito particular em janeiro, com reembolsos na ordem de 1,5 mil milhões. Portanto, houve uma grande concentração e não criou qualquer tipo de confusão, ou de ruptura, ou de perturbação no financiamento normal do Estado português. Portanto, a taxa de refinanciamento evoluiu de uma forma aceitável. Na sequência do aumento das necessidades de financiamento, o que nós verificamos é que há uma alteração da evolução da dívida pública, que depois de 2019 consolidar a tendência declinante desde 2014, 15, o que se verifica é que esta tendência é interrompida. Nós acreditamos que ela seja interrompida de uma forma temporária e que se regresse à tendência declinante, mas, de facto, há um aumento substancial do estoque da dívida, quer em termos de percentagem do PIB, e aqui é agravado pelo facto de haver uma contração do PIB significativa, mas se nós olharmos também em termos nominais, vemos que a barra correspondente a 2019 e o observado até ao corrente mês agosto, vemos que a inclinação aumenta, a inclinação daquela reta aumenta e evidenciando exatamente esse aumento, essa subida do estoque da dívida. O que também interessa relevar é o facto da composição ter-se mantido mais ou menos estável, com a tendência crescente da relevância do peso na composição por parte das obrigações do Tesouro, portanto, dos instrumentos de médio e longo prazo. Portanto, esta tendência consolida-se este ano, continua-se a consolidar. Portanto, nós temos que, desde a crise, desde o programa de assistência, temos vindo a ver um aumento sistemático do peso dos instrumentos de médio e longo prazo e portanto, vamos continuar e continuamos a observá-lo. Em termos de novidades sobre o financiamento. Em relação a 2019, como eu tinha referido, o programa foi executado com bastante em linha com aquilo que era previsto. Para 2020, houve, no decurso do impacto orçamental sofrido pela pandemia, temos uma alteração significativa nas necessidades de financiamento. Objetivamente, no início do ano, tínhamos uma previsão de necessidades de financiamento de cerca de 10 mil milhões em termos líquidos, que foram aumentadas para cerca de 20, sobretudo por este aumento das necessidades de financiamento líquidas, foram sobretudo supridas por subidas ou incrementos de emissões de obrigações do Tesouro, em que inicialmente havia uma previsão de cerca de 16,7 mil milhões e hoje em dia temos uma previsão, aliás, 19,7, e hoje em dia temos uma previsão de provavelmente mais baixa do que os 29, mas o que está ainda previsto é cerca de 29. Em relação ao financiamento de OTs, também houve um aumento, já se antecipava um aumento do saldo líquido este ano, um pouco abaixo de 2 mil milhões, e agora a previsão é de um aumento do saldo líquido superior a 3 mil milhões. Em relação ao executado em 2019, face às previsões, o que vale a pena salientar são dois aspectos. O facto de, por um lado, há uma ligeira execução menos favorável do orçamento do subsetor Estado, que de qualquer maneira, não tem impacto sobre a execução do programa de financiamento, na medida em que, por exemplo, como podem ver, as emissões de obrigações do Tesouro ficam ligeiramente abaixo daquilo que era previsto. Houve a eliminação de uma emissão inicialmente prevista de OTRVs e também o saldo BTs o saldo líquido BTs acabou por ser menor do que aquele que era inicialmente previsto e conseguiu-se fazer o pagamento antecipado de 2 mil milhões ao IFSF, ao FEF, em português, com a sigla em português, que não estava previsto originalmente.
Um dos aspectos que vale a pena salientar e que foi uma das razões porque se conseguiu proceder a este pagamento antecipado de um empréstimo oficial decorre sem aumentar as necessidades de financiamento no ano passado, decorre dos benefícios da unidade da centralização da tesouraria no IGCP e que nos permitiu, com esses benefícios, conseguiu-se reduzir as necessidades de financiamento em 2,4 mil milhões que foram utilizados para financiar o reembolso antecipado. Para 2020, o que é que nós podemos, já tinha destacado que há um aumento muito significativo a nível do saldo orçamental, que depois é refletido a nível das necessidades de financiamento e, como eu já tinha salientado, o aumento mais significativo está associado às emissões de obrigações do Tesouro e também há um ligeiro aumento dos saldos BTs. O que é que nós vemos? Vemos que a taxa de juro da dívida tem vindo a diminuir, tem diminuído de uma forma gradual, quer na margem, quer na dívida emitida, quer em termos do estoque total. Em relação à vida média, o que nós verificamos é que há uma estabilidade da vida média desde 2015. Em termos de execução, o que é que mudou? Como vê, em 2019, quer olhando para o gráfico da esquerda, quer para o gráfico da direita, a barra 2019 é a segunda a contar da direita, e como vê, em 2019 é um ano em, quer num gráfico, quer no outro, que não se destaca dos anos anteriores. Em 2020 já não é esse o caso. Por um lado, a barra destaca-se pela sua dimensão e o ano não está concluído. E destaca-se também porque, olhando para a barra esquerda, o que nós vemos é que a componente azul escura é mais alta do que as componentes azul escuras nos anos passados. Isto decorre do facto de nós este ano temos feito 3 sindicatos, quando o ano anterior tínhamos feito 1 e no ano de 2018 tínhamos feito 2. Portanto, temos que recuar a anos bastante anteriores para termos uma configuração de preponderância de sindicatos como este ano. Em relação depois à composição da dívida em termos de maturidades, temos a barra Bordeaux, rosa escuro, de maior dimensão do que no passado. Aqui corresponde ao sindicato a 7 anos, que o sindicato a 7 anos mais recente tinha sido em 2015. Portanto, vão ver, em 2015 também tem aquela barra azul escuro, um bocadinho mais, azul escuro não, rosa escuro, um bocadinho mais elevada, que tem a ver com esse sindicato. Portanto, desde 2015 não tínhamos feito um sindicato emissões regulares a 15 anos. Eu percebo que aqui o gráfico seja um bocadinho difícil de ler, mas a ideia é exatamente aquilo que eu já tinha dito, é que as taxas de juros continuaram a cair fortemente em 2019, apoiadas muito pelo upgrade da Moody's, e em 2020 temos aquele grande pico de volatilidade que eu tinha referido anteriormente e que é ali fortemente identificável. Em relação aos CAs, ao retalho, o que nós vemos é uma estabilidade, como também podem verificar, há aquele pico inferior que tem a ver com o reembolso de janeiro, que eu já tinha feito menção, e como veem, não o refinanciamento é uma taxa aceitável, sobretudo se nós considerarmos que nos últimos meses tem havido uma recuperação e o Covid, o que nós verificamos é que durante o tempo do confinamento há uma queda muito substantiva de subscrições. Em relação às agências de rating, já tínhamos falado. Em relação às taxas de juro, o que é talvez interessante, eu sei que o gráfico ali vê-se mal, mas olharem para vê-se melhor, a ideia é, o que nós estamos a ver é que em relação às taxas de juro, os níveis de taxas de juro em termos absolutos regressaram aos patamares pré-Covid, portanto aos patamares de final do ano passado, princípio deste ano, mas em termos de prémio de risco, ainda, embora tenha havido uma queda muito significativa, o que nós verificamos é que, por exemplo, quer para a Itália, quer para a Espanha, quer para a Irlanda, verificamos que estamos em patamares de prémio de risco ainda um bocadinho superiores aos níveis de que partimos. E isto leva-nos a pensar
que todo o esforço do BCE para evitar a fragmentação, que é fortemente identificada com a elevação dos spreads em março, que apesar desse esforço notório, de qualquer maneira ainda há alguma percepção de risco que se mantém. Em relação ao BCE, que foi fundamental para a estabilização dos mercados a partir de março, verificamos que o programa normal de compras, que é o PSPP, o programa de compras do setor público, continua a evoluir conforme previsto. A grande novidade é o programa novo, lançado em março da pandemia, e como nós vemos também, as compras do BCE têm sido muito alinhadas com a chave de capital e, neste caso, não há restrições a compras, a não ser a própria chave de capital. Em relação à base de investidores, o que é interessante aqui notar é que os bancos têm um papel preponderante. Os hedge funds, são os fundos mais oportunistas, têm tido um contínuo desinvestimento, menor participação no mercado português, e temos também um aumento da relevância dos bancos centrais e de instituições oficiais, o que é saudável e dá robustez à base de investidores. Em termos de geografias, Portugal continua a destacar-se. Também temos no lado esquerdo agora um maior envolvimento dos investidores asiáticos, que durante bastante tempo não estavam arredados do mercado português. Continuamos a tentar realizar o programa de o perfil de refinanciamento. Não sei se recordam, mas nós tínhamos 2 picos no início de 2019, um em 2021 e um em 2025, que conseguimos remover, mas agora temos um pico novo em 2027, que decorre do sindicato que realizamos em abril. Aqui, o reembolso do empréstimo oficial de 2 mil milhões também tinha como objetivo remover parte do pico de 2025, porque os reembolsos têm a ver com empréstimos que estavam com vencimento previsto em agosto e dezembro de 2025, portanto faz parte dessa, ou integra-se nessa estratégia. Continuámos em 2019 a fazer trocas, exatamente para alongar o perfil, e este ano estaríamos também a evoluir neste sentido de continuar a fazer trocas, e tínhamos feito uma em janeiro, mas depois o mundo mudou e desde janeiro que não fizemos trocas, porque a ideia era voltar a fazer trocas mês sim, mês não, mas fomos interrompidos pela nova realidade. Em relação ao saldo de tesouraria, tem evoluído normalmente. O que nós vemos é que há aumentos até ao vencimento da obrigação, vencimento anual da obrigação, depois continua-se a construir o saldo até ao vencimento da OT seguinte. Os custos baixaram, na medida em que as taxas de financiamento se reduziram, o custo de arrastamento da tesouraria, do saldo de tesouraria também diminuiu. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então dar início às questões colocadas pelos senhores e senhores deputados e iniciará esta ronda o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o senhor deputado Carlos Brás, a quem dou a palavra até 5 minutos. Faça, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Doutora Cristina Casalinho, um cumprimento especial também extensível a todos os membros do Conselho de Administração do IGCP. Antes de mais, dar os parabéns pelo relatório que, apesar de algo tardio, é um documento claro, conciso e de fácil leitura. Relativamente à realidade reportada, ano de 2019 e aos dados macroeconómicos nele contidos, registra-se que há um comportamento favorável e consistente destes dados macroeconómicos e orçamentais em 2019. E quem ler o relatório facilmente poderá vir aqui alegar que há contágio de discurso entre o Governo e o IGCP, porque a similitude de linguagem é assinalável. Mas são os números que são, e é uma realidade fechada, portanto, nada a apontar. Verifica-se que o desempenho da economia em 2019 permitiu alongar para 25 trimestres o maior ciclo de expansão desde a criação da moeda única. Verifica-se de igual forma que Portugal registrou em 2019 o primeiro excedente orçamental em período democrático, 0,2% do PIB em contas nacionais, e que a dinâmica económica foi acompanhada de uma grande disciplina na gestão das finanças públicas.
Está também assinalado, e já aqui foi referido pela doutora Cristina Casalinho, a significativa melhoria das condições de financiamento da República ao longo do ano de 2019, bem como a importância que o crescimento económico sustentado e a melhoria da situação das finanças públicas tiveram para que os ratings da República continuassem a melhorar ao longo do ano de 2019. Dito isto e da análise reportada quanto às linhas macroeconómicas, o que se pode concluir é que a resiliência que Portugal construiu após a crise financeira global está a ser e será um dos ativos fundamentais para enfrentar esta crise pandémica. No que diz respeito à ação do IGCP e da gestão da dívida da República, o relatório confirma que 2019 foi um ano de desaceleração da economia ao nível geral, mas que Portugal continuou a comportar-se nos mercados financeiros ao mesmo nível dos outros Estados e até em condições melhores, em muitas circunstâncias. Houve o tal, já referido, reforço da credibilidade da República no plano internacional, que se traduziu na melhoria dos ratings, no alargamento da base de investidores, em dívida pública portuguesa e na consolidação de uma presença regular no mercado. Também se verificou o já referido igualmente aumento da procura por maturidades mais longas e a maioria das emissões de dívida de médio e longo prazo centrou-se na maturidade de 10 anos, sendo que maturidades inferiores a 6 anos foi apenas 3%. O aumento de financiamento de 2019 e a contenção das necessidades líquidas de financiamento possibilitaram a referida amortização em 2 mil milhões ao Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, antecipando a liquidação das duas tranches que tinham vencimento para 2025. Convém aqui também referir que, precisamente no ano anterior, se tinha liquidado a dívida ao FMI. Ao nível da atuação do IGCP e do comportamento da dívida, verifica-se uma tendência e uma preocupação com o alisamento da curva de amortizações. Mas preocupa-nos essencialmente, Sra. Doutora, a atualidade e o futuro e, neste contexto de pandemia e considerando que estamos já hoje no último dia do mês de setembro, a repercussão mais imediata da pandemia foi, obviamente, um aumento das necessidades de financiamento devido à atuação dos estabilizadores automáticos num quadro de recessivo e de necessidade de apoio com medidas sociais para ajudar as famílias, as empresas e as instituições. Relativamente à questão do futuro e as questões que eu lhe queria colocar em concreto têm a ver com a verificação que de 2015 a 2019 houve uma tendência de melhoria das condições de financiamento e do custo da dívida, contudo era uma tendência algo expectável para quem seguia as políticas governativas com mais atenção e também com menos paixão oposicionista, mas este ano de 2020 é um ano atípico a todos os níveis e as variações expectáveis deixarão de ser incrementais, como já vimos até por alguns dos gráficos apresentados. Portanto, começando pelas questões que lhe queria colocar, que tipo de variações é que poderemos estar aqui a discutir daqui a um ano, considerando que estamos já a cerca de 3 meses do final do ano e será já previsível alguma tendência. Queria também pedir-lhe, eu termino já, Sr. Presidente, queria também pedir-lhe uma abordagem um bocadinho mais detalhada à questão dos Panda Bonds, que na altura geraram alguma controvérsia. Fala-nos um pouco mais em detalhe, que procura que tiveram, que custos é que teve a cobertura para euros, que benefícios é que se poderá tirar deste tipo de operações e se há a expectativa de a repetir. Para terminar, e depois tenho outras questões que colocarei na outra fase, se considera o IGCP que esta operação dos Panda Bonds foi ou não um sucesso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra à Sra. Doutora Cristina Casalinho para responder, pedindo, na medida do possível, que se contivesse no tempo da pergunta, de 5 minutos, mas obviamente que é sempre mais complicado responder do que perguntar. Faça, Sr. Presidente. Vou tentar, desta vez, ser mais cumpridora. Em relação às alterações, ao tipo de variações que podemos antecipar, acho que há duas. Se nós podemos voltar à apresentação, não sei se podemos, mas os senhores deputados, se não se importarem, e agradeço as perguntas do senhor deputado, se voltarem à apresentação, o que podem ver que há um salto, de facto, a nível do estoque, portanto o estoque sobe
significativamente este ano, mas de qualquer maneira, em termos das variáveis de resiliência, como estava a referir, não esperamos grandes surpresas, porque na medida em que as taxas de juros, como foram ali representadas, continuam a apresentar quedas em termos absolutos, portanto, nesse sentido, consideramos que a taxa de juro implícita na dívida vai continuar a diminuir. Se nós podemos pensar que continuamos a substituir, eu já não recordo qual é que é a taxa do cupom da emissão que foi reembolsada este ano, mas estaria entre os 3,75% e 4%, e foi substituída por uma taxa, por novas emissões com taxas de juros inferiores a 1%. Portanto, claramente, o custo da dívida vai continuar a diminuir, apesar da subida temporária que aconteceu em março, abril, e mesmo em relação aos BTs, que não tem uma relevância porque não tem tração ao longo do tempo, tem um período de apenas de um ano, o que nós verificamos é que houve um pico de facto em março e abril, em que em abril até a emissão a 11 meses teve taxas de 0%, quando até nos últimos anos beneficiámos sempre de taxas negativas, foi uma observação única. Portanto, não voltou a repetir-se nos meses seguintes e no final do ano, quer dizer, recentemente, os leilões quer de OTs, quer de BTs, têm apresentado taxas mínimas. Os OTs ainda não, taxas mínimas recorde, mas os BTs apresentam taxas de colocação mínimas de sempre. Portanto, em relação às taxas mínimas de sempre, mas mais baixas de sempre. Portanto, a esse respeito, a tendência de declínio do custo de financiamento mantém-se, quer em termos marginais, quer em termos médios. Em relação à análise dos planos, em relação a isso, há um ponto que é, nós hoje também temos que pensar que as compras do BCE correspondem a um valor muito significativo do que é emitido. Dependendo do país, as compras do BCE representarão qualquer coisa entre 50% e 80% daquilo que é emitido. Portanto, se um dos programas principais terminar para o ano, podemos antecipar que isso tenha algum reflexo no nível geral ou absoluto das taxas de juros. Mas até agora é um exercício puramente especulativo. Portanto, é só para dar nota de que o nível absoluto de taxa de juros com que hoje em dia nos confrontamos depende muito, ou é muito explicado, por termos um comprador absolutamente avassalador e que representa pelo menos 50% do mercado. E que para o ano pode mudar o seu comportamento de investimento. Não na totalidade, mas pelo menos em parte. Em relação aos pandas, eu não tinha trazido um slide hoje relativamente a isso, porque como ano passado na apresentação tínhamos feito um slide só dedicado a esse tema, mas o que nós temos é que a procura foi 6 vezes mais, tivemos e colocámos 3 mil milhões de renminbis, face a uma procura que superou os 6 mil milhões, tivemos um bid to cover, portanto, como eu disse, 3 vezes superior, e a taxa de corte foi... a taxa de corte... Não consigo... Bem, Ana, sim. A taxa de corte foi 4,09 e a taxa mínima foi 3,90. Como é que isto funciona? O mercado chinês funciona um bocadinho diferente do nosso. O que acontece é que nós, em leilões, no sindicato, nós determinamos um preço e o preço depois é melhorado de acordo com a evolução da procura. Aqui, a lógica é mais ou menos a mesma, mas operacionalmente é diferente. Na realidade, o que é feito vão sendo feitos leilões sucessivos.
e quem pode aceder ao leilão seguinte é só quem já tinha as melhores taxas. Portanto, no fundo, há um intervalo que é apresentado originalmente e depois o intervalo vai sendo afunilado nos leilões sucessivos. E, portanto, o último leilão determinou a taxa de corte dos 4%, e o que se faz é como nos leilões, não é? Servem-se primeiro as taxas melhores e depois corta-se na última taxa que é melhor. E, portanto, o corte foi feito dos 3 mil milhões, em que a taxa é os 4,09, embora a primeira, que é mais perto do limite inferior do intervalo, que não originalmente... não consigo encontrar. Ana já foi embora. Não sei porque eu tinha apontado isso aqui. Mas é 4,75, se não me falha a memória. E... era 4,75. Não, está cá em cima. Não consigo encontrar. Mas o intervalo era entre 3,90 e 4,75. Agora não consigo encontrar nas minhas notas também. Mas se me der o Sr. Deputado fizer a gentileza de me dar o seu e-mail, e também está no relatório anual, está o intervalo. E pronto. E o custo. O custo foi 90 basis points acima das OTs, para o mesmo prazo, que é um prazo de 3 anos. Portanto, o título foi totalmente coberto e 90 basis points a mais. Se vale a pena, porque é um mercado novo. Se temos intenções de voltar a emitir, provavelmente não no imediato, porque se em 2019 o custo foi 90 basis points, agora é mais alto. Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, a quem cumprimento e dou a palavra por 5 minutos. Faça força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Cristina Casalinho e a Sra. Ana Rangel Gonçalves, que a acompanha. Quando falamos de dívida pública, é inevitável falar do impacto e das consequências que a pandemia teve na mesma. É por si só um tema bastante delicado para qualquer país, e para um país super endividado como o nosso, isto pode ter consequências devastadoras e deve merecer a nossa melhor atenção. Até porque temos aqui reunidas condições para aquilo que pode ser uma tempestade perfeita, que levaria a um aumento muito significativo dos juros da dívida pública, aumentando a ameaça, os riscos para sairmos desta crise que aí vemos. E quais são essas condições? Primeiro, o país muito endividado que temos e que continua a endividar-se. Nós tínhamos no final do ano passado uma dívida pública na ordem de 117%, neste momento estaremos na ordem dos 130% e perspectiva-se que no final do ano estejamos nos 134% do nosso PIB. Temos uma economia em quebra sem precedentes. Nas perspectivas do Governo, a quebra pode chegar aos 7% e de outras instituições muito próximo dos 10%. Temos, aliás, até o segundo trimestre de 2020, uma quebra da economia acumulada de 17%, quando comparamos com o quarto trimestre do ano passado, sendo que o próprio Conselho de Finanças Públicas estima que só em 2024 consigamos estar ao nível daquilo que estávamos em 2019. E temos, além disso, déficits em níveis historicamente altos, sendo que a perspectiva do Governo para este ano é de 7%, dos maiores da nossa história. No entanto, e apesar de tudo isto, a Sra. Doutora tem insistido em dar-nos boas notícias no que ao refinanciamento da dívida portuguesa diz respeito, tem batido recordes e conseguido taxas das mais baixas de sempre. Quer por mérito e sucesso do seu trabalho e da sua equipa, mas também tendo em conta aquilo que é a política monetária do Banco Central Europeu, nomeadamente o programa de compra de ativos e a chamada bazuca financeira, a grande disponibilização de grandes quantidades de recursos à economia. Ou seja, nós temos, por um lado, os fundamentos da economia portuguesa, um pouco por todo o mundo, a deteriorarem-se bastante, mas, por outro, e ao contrário daquilo que aconteceu em 2010 e 2011, não evidenciamos alterações significativas no nível do custo do financiamento. E por isso coloco-lhe aqui a primeira questão,
que é que fatores podem prejudicar este quadro que atualmente vivemos, que é bastante favorável, quais são os riscos que podem estar aqui intrínsecos e, estando nós aqui à porta da discussão do próximo Orçamento de Estado, de 2021, perguntava-lhe se qualquer tipo de perturbação na aprovação do Orçamento de Estado se pode gerar alguma tensão nas taxas às quais o Estado se financia. É mais ou menos evidente que, ultimamente, as taxas de juros descolaram dos fundamentos da economia, mas há sempre o risco de voltarmos àquilo que estávamos habituados, haver uma grande associação entre aquilo que é o desempenho e as expectativas económicas para o país. E por isso perguntava, na sua opinião, qual é o risco de voltarmos, ou como avaliam o risco de voltarmos a esse cenário. Ainda assim, e apesar das boas notícias ao nível das taxas de juros, só 4 países na Europa se financiam em condições piores do que Portugal. E perguntava-lhe se isto é algo inevitável face ao elevado nível e estoque de dívida que temos, ou se porventura é algo que pudéssemos ou que devíamos ter feito até agora para evitar isso. Por outro lado, até na apresentação que há pouco nos fez, foi bastante evidente a redução das taxas ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em 2011, a taxa a que nos financiávamos era de 5,8% e no presente ano de 0,6%, portanto, uma diferença extremamente significativa. Perguntava quais são as perspectivas que tem para a evolução das taxas a que nos vamos financiar para os próximos tempos. Previsivelmente serão ainda baixas, mas gostava de ouvir falar sobre isso. E, por fim, para terminar, falar aqui sobre a grande almofada financeira que dispomos. Como há pouco referiu, e bem, com a aprovação do Orçamento Suplementar de 2020, as necessidades de financiamento líquidas do Estado passaram de cerca de 10 para 20 mil milhões de euros, não só para suportar os encargos adicionais que o Estado teria para responder a esta crise, mas também para aumentar a almofada financeira do Estado para responder a eventuais crises, nomeadamente ao nível do refinanciamento da dívida portuguesa. Por exemplo, no final do ano passado estávamos em 6,8 mil milhões e perspectiva-se que no final deste ano que já estejamos acima dos 11 mil milhões. Valor que só é comparável aos tempos da Troika e por isso perguntava-lhe, e na altura a esquerda criticou bastante essa almofada financeira, perguntava-lhe, pedia que nos explicasse qual é o motivo e qual é a importância de termos uma almofada financeira tão elevada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. A palavra à Sra. Presidente do IGCP, a doutora Cristina Casalinho. Faço favor, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação aos fatores que podem perturbar a evolução das taxas de juros, eu há bocado já enunciei que é provavelmente aquele que será mais determinante face à dimensão do programa de compras ou a representatividade do programa de compras do BCE no conjunto das emissões dos soberanos europeus. Portanto, uma alteração destes programas terá necessariamente algumas repercussões na evolução das taxas de juros. Nesse sentido, pode-se antecipar um ligeiro aumento. De qualquer maneira, e como tem sido antecipado pelo próprio BCE, e não só, de modo geral, por parte dos bancos centrais europeus, todas as autoridades monetárias estão conscientes dos desafios que a atual conjuntura económica encerra e, portanto, alterações estruturais da postura ou do pendor ou do cariz da política monetária terá de ser muito bem analisado e terá de ser muito bem sinalizado. Portanto, mesmo que este processo se inicie, será um processo necessariamente gradual e largamente sinalizado com uma devida antecedência. Portanto, não esperamos que seja um fenómeno disruptor. Por outro lado, como eu também já tinha referido anteriormente, estamos ainda a reembolsar emissões com taxas de cupão
muito mais elevadas do que aquelas pelas quais estamos a substituir. Basicamente, estamos a substituir por taxas inferiores em cerca de um terço, face àquelas que existiam. Portanto, há 10 anos financiámos 3 vezes mais caro do que atualmente. Portanto, mesmo que haja um ligeiro aumento, primeiro esse aumento não é esperável que seja brutal, brusco. Por outro lado, ainda há aqui um lastro que permite acomodar-se, pensar que a taxa média está em 2,5% e a taxa marginal está a 1%, portanto ainda temos aqui muito espaço de andamento, de tração no elemento de queda para o stock. Em relação aos 4 países que se financiam mais caro do que Portugal, tem a ver com, no caso de 2, com ratings. O rating de 2 desses países é inferior ao rating português. No caso do terceiro país, não é uma explicação de rating, é uma explicação que tem a ver, sobretudo, com um estoque de dívida que é muito maior que o português. Portanto, hoje em dia, se olhar para os custos relativos de financiamento, eles estão relativamente alinhados ou estão correlacionados com o rating e com o estoque de dívida desses países. Portanto, não é... e o rating, de alguma forma, quer dizer, encerra a avaliação da capacidade creditícia de um Estado. Portanto, é o resultado da conjuntura macroeconómica, dos fundamentos, é uma boa métrica da capacidade creditícia, mais uma vez. Em relação à almofada financeira, o aumento previsto para 2020 não é um aumento diretamente relacionado com a questão da incerteza. É verdade que também estará relacionado com a incerteza, mas se forem ver em publicações da apresentação de investidores do IGCP, já podem constatar que havia já previsto para 2020 um aumento da almofada financeira. E esse aumento decorre do facto do perfil de reembolsos em 2021 ser diferente do que é tradicional. Temos um perfil de reembolsos que é bastante exigente nos primeiros 5 meses do ano. A OT, em vez de reembolsar, como é habitual, em junho, reembolsa em abril e, portanto, é decorrente dessa... Se quiserem pensar naquele perfil que eu há bocado vos mostrei, o que vamos estar a fazer é, em vez de estarmos a ver o corte, como normalmente nós fazemos o corte em dezembro, significa que estamos a 6 meses do reembolso, ou agora vamos estar a fazer o corte em dezembro com 9 meses já corridos em vez dos 6 meses que é habitual. Portanto, é uma dinâmica absolutamente operacional, orgânica do cash buffer e não... É claro que, havendo a ideia de que o cash buffer tenderá a ter pelo menos 30% das necessidades de financiamento brutas do ano seguinte, mais ou menos acomodadas, se as necessidades de financiamento do próximo ano forem um bocadinho mais altas do que aquelas que eram previstas anteriormente, isso também certamente refletir-se-á no cash buffer, mas a grande razão pelo aumento é uma razão orgânica. Portanto, não há... Por isso, simplesmente estamos a ver a fotografia a 9 meses em vez de 6 meses, como habitualmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves, que cumprimento e dou a palavra. Faça-se, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Cristina Casalinho, Presidente do IGCP. E, de facto, nós estamos aqui numa audição a olhar para o relatório anual de 2019, mas, entretanto, aquilo que se passou no país e no mundo relativo à pandemia coloca um pouco de lado essa discussão sobre o ano 2019 e centra a nossa discussão em tudo o que se passou desde então, inclusivamente na dívida pública. Se no final de 2019 o país tinha um rácio da dívida pública no PIB de 117,7%, decorrente do crescimento do PIB nos últimos 5 anos, que levou a uma redução acumulada de cerca de 15 pontos percentuais, o impacto da pandemia sobre o endividamento público fazem com que, de acordo com a informação enviada pelo INE na semana passada para o Eurostat,
a estimativa atual aponta para uma subida do nível de endividamento público no final do ano corrente de 133,8% do PIB. Ou seja, num ápice, todo o endividamento que teria sido reduzido ao longo de 5 anos, em 9 meses, veio a esboroar-se. E as razões são por nós conhecidas, têm a ver com a pandemia, têm a ver com a necessidade de mais despesa por parte do Estado e de redução da receita pública, com a paragem numa primeira fase da nossa economia e com a lenta retoma a que assistimos, mas esta situação tem de facto impactos com as recentes estimativas do déficit orçamental e com a necessidade de financiamento da dívida pública a aumentar de 251 mil milhões de euros para 272 mil milhões de euros, seguindo a estimativa do orçamento suplementar. Relativamente ao relatório que nos apresentaram, nós olhamos para o quadro 20, relativo à composição de estoque da dívida direta do Estado e verificamos que ela é constituída 52,1% por obrigações do Tesouro, 4,8% por bilhetes do Tesouro, 19,8% dizem respeito ao empréstimo concedido pela Troika e apenas 11,6% constituem dívida não transacionável nas mãos de particulares. Portanto, certificados de aforro e certificados do Tesouro. São apenas 11,6%. E, portanto, a primeira questão que gostaríamos de colocar, ainda sobre este quadro, é por que razão é que não é divulgado um quadro com a distribuição da dívida direta do Estado por residência do detentor? Ou seja, qual o montante da dívida pública hoje tido por residentes no nosso país e qual desta parte é tida por particulares, empresas, setor financeiro, destacando aqui a dívida do Banco de Portugal, e qual é a parte da dívida tida por não residentes, sendo que uma parte é constituída pelo empréstimo da Troika e a outra é tida pelo setor financeiro. A última informação que temos com esta desagregação residentes, não residentes, e dentro dela qual o tipo de detentor da dívida, está num relatório do Banco de Portugal do IGCP de 2017, relativo a dados de 2016, e, portanto, gostaríamos de também ter um acesso a esta informação mais atualizado. A segunda questão, ainda relativa a este quadro 20, prende-se com o facto de, nos últimos anos, ter havido um desincentivo à aquisição de dívida pública por parte das famílias, as quais só não se desfazem ainda mais da dívida pública que têm, porque se colocarem esse dinheiro na banca, o resultado ainda será pior com as taxas de juros que conhecemos. E, de facto, não podemos deixar de questionar que, no momento em que a taxa de poupança das famílias está a aumentar, aliás, no segundo trimestre, em termos anualizados, 10,8% do rendimento disponível das famílias corresponde a mais 5,3 mil milhões de euros do que em 2019 de poupança. Portanto, estamos a falar de níveis de poupança dos mais elevados nos últimos anos e que essa poupança não esteja a ser captada pelos instrumentos de dívida pública que podem ter acesso os particulares. E, portanto, queríamos questionar estas opções de gestão. Já noutras ocasiões colocámos esta questão. E, de facto, parece-nos haver aqui uma priorização a investidores institucionais estrangeiros, portanto, nos leilões que foram aqui referidos e a que só clientes portanto, institucionais podem aceder pela dimensão que esses leilões têm, nas obrigações do Tesouro, mas vemos que não há, de facto, um aumento da dívida detida por particulares nos certificados de aforro e nos certificados do Tesouro e, portanto, gostaríamos de questionar esta opção que, de alguma forma, contraria um princípio que consideraríamos adequado, que era também garantir uma maior participação das famílias no financiamento público, tendo em conta também uma questão de soberania, de garantir que existe uma maior parte da dívida dentro do nosso país. E, portanto, gostaríamos de questionar também relativamente a essas opções de gestão da dívida pública. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente do IGCP, Dra. Cristina Casalinho. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à questão do Sr. Deputado, o IGCP publica no seu boletim mensal a partição dos detentores de dívida pública e, se vir também na apresentação que eu facultei, há um slide no anexo
que também tem essa partição. Esta é a partição que nós conseguimos obter. Não há mais detalhada e tem a ver com a maneira como a informação é recolhida a nível do Eurostat. Não há forma de obter informação mais detalhada do que essa. E, por exemplo, a informação que nós temos em relação aos fluxos, que é aquela que eu partilhei com os senhores deputados há pouco, em que eu disse que os bancos eram aqueles que tinham os investidores mais relevantes e que tinha aquela curva a subir, aquela linha a subir. É a informação que o IGCP recebe diretamente dos bancos através da informação que os bancos recolhem das transações que realizam. Portanto, mais informação que essa, nos moldes atuais, é difícil a obtenção. O que nós verificamos? Verificamos que os residentes, os residentes têm uma participação que caiu ligeiramente, mas muito ligeiramente, caiu entre o final do ano passado, passou de 34% para 32%, também não é uma queda muito substancial, mas foi totalmente compensada, por exemplo, pela atenção por parte do Banco Central do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, que tinha um peso de 22% em dezembro do ano passado, passa a ter um peso de 24%. Portanto, não me parece que a detenção por parte de residentes tenha diminuído. Os não residentes aumentaram um ponto percentual no total, não parece que seja um elemento a destacar. A componente doméstica continua a ter um peso mais representativo do que a componente internacional. Em relação à questão dos certificados da Forra e dos certificados do Tesouro, porquê é que eles não sobem? Olha, isso nós não sabemos. E não sabemos porque que também, se reparar, a nosso padrão de dependência ou da relevância do retalho para o financiamento do Estado é anormalmente alto. A maior parte dos Estados têm, e Estados que também têm modelos de retalho semelhantes aos nossos, a representatividade desta fonte de financiamento é muito mais pequena do que a nossa. Quando nós temos este nível em que os certificados, em que o retalho representa cerca de 11%, mais de 10%, é uma situação atípica no financiamento de um Estado. Portanto, o financiamento de um Estado, normalmente 5%, não costuma ser mais do que isso. Portanto, nesse caso, até diria que nós estamos a fazer um bom trabalho. É um trabalho que é histórico no IGCP, sempre foi, e nunca se tentou o que ultrapassasse muito nos 10%. Por uma razão, porque ao contrário dos outros instrumentos, o que acontece é que nos outros instrumentos, se eu faço um leilão de BTs, eu determino quanto é que eu vou emitir de BTs. Se eu fizer um leilão de OTs, eu consigo determinar, eu tenho o controle total sobre qual é que é o preço e tenho o controle total sobre qual é que é o montante, e aqui é sobretudo o montante. Eu consigo controlar o montante ao cêntimo. Nos certificados, quer da Forra, quer do Tesouro, eu estou completamente exposto àquilo que vier. E, por exemplo, em janeiro de 2015, nós tivemos uma entrada de 2 mil milhões num mês, que podia ser, em termos de tesouraria, pode ser um resultado que não nos interessa. Portanto, é um instrumento, sim, concordo com o Sr. Deputado em relação a incentivar a poupança. Já me ouviram falar várias vezes nestas comissões que a poupança em Portugal é estruturalmente baixa e deve ser incentivada. Sim. Agora, face à estrutura da dívida pública portuguesa, não me parece que se consiga ir muito mais além, por um lado, porque já vamos muito mais dependentes desta forma de financiamento que todos os nossos pares, e outro aspecto que tem a ver com os próprios custos. Nós temos que pensar que os CTs, que são os certificados do Tesouro, que são um instrumento a 7 anos, têm uma taxa média hoje de remuneração de 1,3%. O Portugal fez a emissão em abril a 7 anos a 0,7%. Portanto, estamos a falar em que, para o mesmo prazo, com os certificados do Tesouro, estamos a pagar o dobro do que estamos a pagar em OTs.
Portanto, temos que haver, também há aqui um equilíbrio de custos que tem que ser postos têm que ser equacionados. Portanto, concordo, acho que a poupança deve ser incentivada. Hoje em dia, estes produtos são produtos muito caros, a todos os níveis. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Não registro mais pedidos de palavra nesta primeira ronda, pelo que passamos imediatamente à segunda ronda, em que, diferentemente da primeira, a Sra. Presidente do IGCP teria a amabilidade de apontar as questões na medida em que responderá apenas depois de todas colocadas, em que concederei a palavra até 3 minutos a cada grupo parlamentar. E começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, novamente o Sr. Deputado Carlos Brás, a quem dou a palavra por 3 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, resulta já claro e evidente desta primeira ronda que, pelo menos o Grupo Parlamentar do PS e eu em particular, estamos um pouco mais sossegados quanto às condições de financiamento que esta pandemia poderia vir a afetar drasticamente. Resulta evidente que as condições, os custos e os ratings não foram assim tão afetados. Obviamente que as necessidades de financiamento, sim, são muito maiores, mas as condições não são muito alteradas no geral, e claro que também, evidentemente, esperemos que o BCE continue com estes programas de aquisição de ativos para que dessa forma possa também intervir no mercado. Questões concretas que lhe queria deixar e que há pouco não tive oportunidade. A pandemia poderá criar aptidão para operações de colocação de dívida de maturidades mais curtas? É uma das questões. A outra questão tem a ver com o peso das moedas não euro na dívida. Se acha que há previsão de alteração neste equilíbrio entre euro e moedas não euro. Depois também se consegue de alguma forma perspectivar qual é o saldo de depósitos em final de 2020. E porque é que 2020 teve um início do ano com um pico tão elevado de reembolsos? Qual a razão? Não houve preocupação com o alisamento deste pico? O que é que aconteceu? E, por fim, para terminar, quais os benefícios concretos, em concreto, com a aplicação do princípio da unidade da tesouraria? Nós já percebemos que foi uma das causas, ou um dos motivos para gerar possibilidade de fazer amortizações antecipadas, nomeadamente aqueles 2.000 milhões ao mecanismo de estabilidade europeu, mas, em concreto, onde é que foram obtidas estas mais-valias, estas vantagens, estes benefícios? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, também 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só colocar aqui duas questões muito breves, sobretudo com alguma preocupação com riscos que podemos enfrentar. Há pouco, quando coloquei dos riscos que poderiam perturbar o atual quadro de financiamento, que é muito favorável, a Sra. Remeteu sobretudo para alterações nos programas de compras de ativos, portanto, da política monetária do Banco Central Europeu, que é sem dúvida aquilo que mais está a impactar de forma positiva na forma como nos financiamos, mas preocupa-me mais do que isso os riscos internos que possam existir. E era sobre isso que lhe queria perguntar. O que é que internamente poderá influenciar e de que forma a forma como estamos a financiar a nossa dívida? E, por outro lado, e também ao nível dos riscos, há alguma preocupação com a perda da capacidade líquida de financiamento do país, nomeadamente o Conselho de Finanças Públicas já alertou para essa possibilidade, que ainda não se verificou, e ainda bem, mas sabemos que é um indicador muito caro aos investidores, eles olham com muita atenção para esta capacidade e pode também ter uma influência muito grande. Acreditamos que o sucessivo aumento da taxa de poupança das famílias tem ajudado nesta matéria a compensar as maiores necessidades, quer das empresas, quer do próprio Estado, mas as famílias também não se poderão continuar a poupar indefinidamente e isso terá um limite. Por isso também gostava que se pronunciasse sobre o risco perante que risco que estamos relativamente à perda desta capacidade de
de financiamento líquido do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas na primeira ronda e, de facto, eu compreendo o critério que faz com que o IGCP privilegie a emissão de obrigações do Tesouro para investidores institucionais em relação aos certificados da Folha e aos certificados do Tesouro. Eu compreendo esse critério, mas tenho uma divergência de fundo com essa opção, porque considero que não é indiferente qual é a proveniência e a residência, digamos assim, de quem detém a dívida pública portuguesa. Isso para nós não é totalmente indiferente e, sobretudo, se estamos num momento em que cresce a taxa de poupança das famílias, eu parece-me que qualquer instituição financeira tem interesse em captar esse crescimento da poupança. E, portanto, considero que a autoridade que gera dívida pública, que é uma instituição financeira, também deveria ter esse interesse de captar esse aumento de taxa de poupança para financiar a dívida pública e para poder também, como disse, também incentivar a própria poupança através da emissão desses instrumentos de dívida pública. Quanto à outra questão relativa aos dados, eu compreendo que sejam difíceis de obter estes dados segregados da forma como eu referi na primeira intervenção. Mas eles já foram possíveis, porque nós temos aqui o relatório de 2017 do Banco de Portugal e do IGCP, o relatório de sustentabilidade da dívida pública externa, de abril de 2017, em que é feita essa divisão entre residentes e não residentes, e dentro deles, particulares, empresas, setor financeiro, destacando o Banco de Portugal para que se perceba o que é detido pelo Banco de Portugal e o que é detido por outros bancos. E dentro dos não residentes, o que é, digamos assim, da Troika e o que é de outros investidores financeiros internacionais. Estes dados que nós temos apenas relativos a dezembro de 2016, eu não digo que seja no relatório mensal do IGCP, ninguém está a pedir isso, mas de facto teria interesse, pelo menos para nós, termos acesso a uma informação mais atualizada, não de 2016, mas pelo menos mais atualizada relativamente a esta desagregação, não é só entre residentes e não residentes, é depois dentro de cada uma dessas categorias, as características de quem detém a nossa dívida. Parece-nos que para o escrutínio público e para que possamos ter um conhecimento mais atualizado da gestão da dívida pública, teria todo o interesse que esta informação fosse disponibilizada e, portanto, se não for agora, que no futuro possa haver essa informação para que possamos discutir essa matéria também aqui na Assembleia da República. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente do IGCP, a Dra. Cristina Casalinho. Faça favor. Peço só desculpa, só o segundo. O deputado João Coutinho de Figueiredo, que não fez a primeira ronda, entretanto chegou e como tem os 2 minutos, que é da última, que corresponde aos 2 minutos da inicial em termos de tempo, não havendo objeção e não há de seguramente, e apenas desculpa a Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradeço esta compreensão. Saúde particularmente a Sr. Presidente do IGCP. E peço desculpa também se alguma das perguntas que vou colocar já tivesse sido colocada. Pelos vistos, algumas são pelo menos conexas com as que eu gostava de fazer e, nesse caso, vou insistir pela importância que tem a resposta. Uma primeira questão, ou conjunto de questões, tem a ver com aquilo que se pode vir a passar relativamente à política de compra de dívida soberana pelo BCE em função da oposição, agora também já judicial, da Alemanha relativamente aos programas de compra de dívida que estão em vigor. E, portanto, gostava de saber qual é a leitura que faz desta situação e se tem alguma ideia, do ponto de vista de calendário, quando é que poderá haver decisões nesta matéria. Segundo grupo de questões, muito relacionados com aquela que penso que o deputado Duarte Alves colocou na primeira ronda e que agora repete, relativamente à composição dos detentores, à desagregação relativamente aos detentores de dívida pública portuguesa, porque as alterações que possam vir a ser significativas nas condições de prazos ou até de capital da nossa dívida depende muitíssimo da natureza do detentor, nomeadamente se é português ou estrangeiro, se é institucional ou particular, e qual é a parte também, como já referi, do BCE nestas compras. E como é que esta desagregação se compara com outros países, porque a política monetária tem também algum aspecto transnacional que convém acautelar. Terceiro grupo de questões e último. Se o IGCP considera, olha ou analisa ou tem conhecimento do nível de dívidas do Estado a fornecedores, que
constitui um tipo de dívida pública escondida, que depois tem uma contraparte numa dívida privada, que essa não é nada escondida e é certamente mais cara do que aquela que a República conseguiria obter, e se há na parte do IGCP alguma missão, algum objetivo relacionado com a facilitação de redução de dívida do Estado a fornecedores e a privados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Agora sim, dava a palavra à Sra. Presidente do IGCP, doutora Cristina Casalinho, para responder. Sr. Presidente, como é que eu respondo? Respondo primeiro ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo? Em conjunto. Ok. Posso só interpelar o deputado Carlos Brás, porque eu não percebi a sua questão relativamente ao pico de reembolsos. Não percebi qual é que é o pico de reembolsos em janeiro que se referia. Sr. Deputado. Sim, eu referia-me à situação que foi aqui explicada, de que o ano de 2020 teve no início um pico de reembolsos, designadamente em janeiro. Obrigado. Então, começando com a pergunta, muito obrigada, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade de esclarecer. Em relação ao pico de reembolsos, era um pico de reembolsos de certificados do Tesouro. Como eu lhe digo, aí não podemos fazer nada. Houve em 2015, porque as alterações, houve uma comunicação ao mercado que as alterações da remuneração dos certificados do Tesouro seriam alteradas, e isso levou a uma antecipação das aplicações e uma consideração das aplicações em janeiro, para aproveitar os últimos dias das condições antigas. E o que significa, como os produtos tinham uma maturidade de 5 anos, passados 5 anos, eles são reembolsados automaticamente. As pessoas têm o reembolso depositado diretamente nas suas contas bancárias. Portanto, não há nada que o IGCP possa fazer neste caso particular e mais uma vez, como eu estava a explicar na minha resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, é que estes produtos têm este constrangimento. Nós não podemos fazer nada em relação a eles, somos completamente dependentes do fluxo que nos for deparar. Portanto, nós somos completamente procura dependentes. Em contrário com outros produtos que nós conseguimos, de alguma forma, gerir a procura de acordo com as nossas necessidades. Em relação às maturidades mais curtas, eu não sei se é possível, mas e a preferência de maturidades mais curtas, o que nós vemos, ao se olharem para a apresentação que foi facultada, nos anexos, há um slide. Eu alterei, eu não tenho aqui a última versão, mas na versão anterior era o 34, portanto, está a ser para o 36. O que podem ver é, se eu acertei no slide, têm as preferências dos bancos, que são os principais detentores de dívida pública, a preferência dos bancos em termos de maturidade dos títulos de dívida pública que são detidos, e tem aqui não só Portugal, mas também Espanha e Itália. E o que é que nós constatamos? Constatamos que, em termos de Portugal e Espanha, há claramente, nos últimos, entre 2018 e 2019, um aumento da preferência por maturidades mais longas. Em Itália é que a situação é inversa. Portanto, há claramente, quer em Portugal, quer em Espanha, uma preferência perfeitamente identificada dos investidores por maturidades mais longas. Moedas não euro. Neste momento não temos grande perspectivas de aumentar o peso que existe atualmente, porque o custo não é um custo apelativo, porque a nossa base de investidores é fortemente determinada também pelas tensões do Banco Central Europeu / Banco de Portugal, e os custos são muito pouco interessantes. O saldo de depósitos no final do ano será qualquer coisa, a nossa previsão é, como estava ali referido, na ordem dos 11 mil milhões de euros. Eventualmente, se o déficit previsto para 2021 for inferior àquele que nós estamos a considerar neste momento, isso refletir-se-á no saldo de tesouraria no final do ano, porque nós tentamos acomodar
tem a ver com as necessidades brutas de financiamento do próximo ano. Se elas diminuírem, justifica-se que o excedente de liquidez também seja reduzido em conformidade. Os reembolsos já falei. A unidade de tesouraria. A unidade de tesouraria, e se vir no relatório anual, está uma tabela com os depósitos dos clientes, e o grande aumento foi sobretudo por parte de entidades não sujeitas ao princípio de unidade de tesouraria, que passaram a depositar no IGCP. E, portanto, essa foi a principal alteração. Houve aumento dos depósitos, sobretudo por parte de entidades que não estão obrigadas ao cumprimento do princípio. Uma das razões é uma razão também muito fácil de entender. O IGCP não cobra taxas negativas nos depósitos e, portanto, é um forte incentivo a que as instituições públicas depositem junto do Tesouro. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Alberto Fonseca, os riscos internos. Os riscos internos são aqueles que já falámos, e se pensarmos, são aqueles riscos que as próprias agências de rating também identificam. O desapontamento a nível da evolução da atividade económica em Portugal, portanto, o PIB não crescer tão fortemente quanto aquilo que está projetado, ou a recuperação não ser tão sustentável, abrangente, equilibrada quanto aquilo que é previsto, haver também alguma inversão de tendência em relação ao déficit, tirando o ano extraordinário ou excepcional que foi 2020, portanto, retomar uma lógica de disciplina fiscal que tem vindo a presidir as decisões a nível orçamental. E retomar a tendência de declínio da dívida. Portanto, basicamente, essas são se isso não se consubstanciar, não se materializar, esses são os principais riscos internos que nós não somos nós, quer dizer, que os investidores ou que as agências de rating percepcionam e, portanto, depois, se todos estes fatores adversos se materializarem, se realizarem, então isso vai implicar, por exemplo, uma maior deterioração em termos da avaliação das agências de rating, com todas as consequências que isso daí implica, porque se nós baixarmos do nível de rating de que hoje beneficiamos, voltamos a sair dos principais índices bolsistas, dos principais índices de obrigações de dívida soberana e significa que a nossa base de investidores fica muito mais afunilada e, portanto, isso reflete-se em custos relativos acrescidos. Em relação à questão do Sr. Deputado Duarte Alves, nós partilhamos totalmente da sua noção de que não é indiferente quem tem a dívida pública, de se é detida por residentes ou não é ou por não residentes. Por outro lado, há aqui, eu acho que se calhar há uma questão de percepção. E se olhar novamente para os anexos, nos anexos há já algum detalhe de como é que Portugal compara e o que nós vemos é que a detenção por residentes em Portugal até compara bem. E nós, sobretudo, temos que pensar numa perspectiva histórica. É que, quando nós chegámos à crise em 2010, a crise das dívidas soberanas de 2010, 2011, 12... Portugal era completamente, era um caso extraordinário na reduzida base de investidores doméstica. Os não residentes representavam 80 a 85% das detenções totais de dívida pública portuguesa. Hoje em dia, a situação inverteu-se totalmente. E o que nós vemos, por exemplo, é que os investidores institucionais portugueses, eles são muitíssimo pragmáticos. Ou seja, quando nós vemos que há tensões no mercado português de dívida pública, e que há um abandono ou um menor interesse por parte de investidores não residentes, o que significa é que as taxas sobem ligeiramente. E, sobretudo, em termos de dinâmica relativa, o que se costuma dizer é que a nossa dívida fica mais barata face às alternativas. E o que nós vemos é que os bancos portugueses, nessa altura, são bastante proativos em comprar. E quando começam a achar que a dívida está cara, vendem. Portanto, os bancos portugueses fazem muito bem essa gestão desse equilíbrio.
de uma forma absolutamente pragmática e em relação às quais eles conseguem ter resultados e de uma forma que eu acho que não é só os bancos portugueses, os bancos italianos também têm o mesmo tipo de comportamento e na última, por exemplo, durante este período, isso foi notório. De qualquer maneira, um aspecto que também temos que salientar é o seguinte, por um lado, a maneira como as poupanças em Portugal são canalizadas, sim, são canalizadas sobretudo para o sistema financeiro e designadamente, são sobretudo canalizadas para o sistema bancário. O que significa que quando os bancos compram dívida pública portuguesa, na realidade o que eles estão a fazer é intermediar a compra de dívida pública portuguesa por particulares. Se a base de depósitos em Portugal é uma base relativamente larga, se o maior instrumento de poupança dos particulares continuam a ser os depósitos, e nós somos uma sociedade muito pouco diversificada a nível de instrumentos, se olhar a representatividade, isso é uma fragilidade do mercado doméstico. A nossa fragilidade tem a ver com o afunilamento dos canais de distribuição. Os nossos canais de distribuição são sempre os bancos. Nós não temos um mercado, uma indústria de fundo de pensões ou de seguradoras que rivalize ou ombreie com o resto da Europa. Portanto, é claro que os nossos investidores institucionais, eles são porque a estrutura de canalização ou distribuição da poupança privilegia aquele canal. E, portanto, se me vai dizer, quando os bancos compram dívida pública, eles estão a comprar por conta, porque, por exemplo, não concedem crédito. E se vir uma das alterações radicais, e o Banco de Portugal, no último relatório de estabilidade financeira, salientou isso, o que nós vemos é que a queda do crédito, uma vez que os depósitos até aumentaram e o rácio de transformação até diminuiu substancialmente, o que acontece é que, como é que ele substituiu? O que é que eles substituíram a evolução tímida, anémica das carteiras de crédito? Através do aumento da exposição à dívida pública. E, neste caso, não só a dívida pública portuguesa, maioritariamente, mas também a dívida pública de outros países. E depois, só um ponto, que é os reguladores impõem restrições ou alguns limites à concentração de exposições. Portanto, também esse é um aspecto que tem que ser salientado. Em relação aos dados, o que é publicado é o que está disponível. O que é disponível. O Banco de Portugal publica toda a informação que existe. É uma informação, e se pensar, as questões, por exemplo, da transnacionalidade ou relações transfronteiriças com a União tornaram-se muito mais difíceis de obtenção de dados. É o que é. Nós publicamos aquilo que existe disponível, não podemos fazer. Nós não somos uma autoridade estatística. Em relação às questões do Sr. Deputado João Figueiredo, a compra de dívida soberana pelo BCE, a questão que foi levantada pelo Tribunal Constitucional Alemão, entretanto foram resolvidas, porque o que acontece é que o BCE disponibilizou, respondeu às perguntas do Tribunal Constitucional Alemão. Eu não tenho conhecimento que o Tribunal Constitucional Alemão, entretanto, tenha respondido ou não. Não tenho conhecimento, mas o que acontece é que o BCE deu resposta nos prazos legais para essa resposta e tivemos depois também os comentários da Sra. Presidente do BCE dizendo que, apesar da questão legal levantada, que tem a ver com uma questão de proporcionalidade, que essa proporcionalidade era mantida e tinha a ver, sobretudo, com o facto das compras serem seguindo a chave de capital. Portanto, essa era a evidência e que ela achava que, na opinião dela, as respostas foram respostas sólidas e que não inviabilizavam a continuação dos programas de compras, de aquisição de ativos, da forma como eles estão a ser postos em prática no presente. Em relação a questões em relação à continuação ou não do programa para resolver diretamente orientado para a pandemia e para a fragmentação do mercado que aconteceu em março e que claramente a posição do BCE foi fundamental para proporcionar o retorno a uma certa reposição de normalidade nos mercados. Aí as questões são mais diversas.
e são de um dos diferentes. Por exemplo, se olharem novamente, remetendo para os anexos, podem ver, há um slide que é recolhida da publicação da OCDE sobre o financiamento de soberanos, e o que nós vemos é que a parcela de detenção de bancos centrais, globalmente, de dívida pública, são valores muito, muito, muito significativos. E, portanto, isso coloca um desafio à política monetária e ao caráter da política, ao caráter estrutural da política monetária. Mas isso é outra discussão que ultrapassa o âmbito desta Comissão. Portanto, não vejo problemas estruturais a esse respeito. Há os desafios normais que, uma vez que a economia melhora, uma vez que a fragmentação evoluiu muito favoravelmente e, portanto, hoje em dia praticamente não se observa, faz sentido que o BCE também vá resguardando as suas munições, os seus instrumentos, para depois poder voltá-los a pôr em prática, tendo a mesma capacidade de intervenção. Porque se nós sistematicamente utilizarmos sempre os instrumentos no seu máximo, sem margem de recuo, algum dia ficamos desprovidos de capacidade de intervenção a nível de bancos centrais. Em relação à natureza, como é que nós comparamos? Eu acho que já expliquei isto. A natureza nós comparamos bem em termos de detenção, ou pelo menos em termos de detenção de residentes, estamos hoje em dia muito em linha com os nossos comparáveis europeus, designadamente com a Espanha e com a Itália. Em relação à dívida de fornecedores do Estado, o IGCP não tem qualquer informação para além daquela que é pública sobre atrasados. Portanto, não temos qualquer intervenção, não temos qualquer informação sobre isso, portanto, não posso ser útil a facultar qualquer dado adicional a este respeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu registro apenas um pedido de palavra do Sr. Deputado Alberto Fonseca, portanto... Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente uma terceira ronda, é só uma questão que não foi esclarecida, tem a ver com a perda de capacidade líquida de financiamento, o risco que existe, nomeadamente apontado pelo Conselho de Finanças Públicas, a ver o que é que nos tinha a dizer sobre isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Presidente dispõe até 2 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, então aí eu tenho que reconhecer a minha... Eu não li essa parte do relatório do Conselho de Finanças Públicas, peço imensa desculpa, mas não li. Portanto, não vou comentar numa coisa que, em relação à qual não me informei devidamente e, portanto, confere com todos os riscos que isso importa. Em relação à capacidade de financiamento, olhando para a evolução, o principal barómetro da capacidade de financiamento de um Estado continua a ser a evolução das contas externas. E o que nós vemos é que, se nós recuarmos no tempo, a grande fragilidade, ou a grande debilidade da economia portuguesa, e que tem sido, durante muitos anos, foi endémica, e que é a grande alteração estrutural dos últimos anos, é a capacidade, Portugal ter passado de um país claramente devedor externo para um país claramente criador externo. E, apesar da pandemia, apesar de, até nos últimos anos, o excedente externo ter diminuído, ele continua a ser positivo, e mesmo os últimos dados do INE em relação à capacidade de financiamento da economia portuguesa, ele continuou, no primeiro trimestre, continua a ser positivo. Portanto, queríamos mais, claramente queríamos mais. Queríamos, sobretudo, mais porque nós temos um problema que não está totalmente resolvido, que é o fluxo está a ser atacado. Já está a evoluir de uma forma positiva e mantém-se em território positivo. Agora, temos uma questão de estoque que está a ser beliscado ao longo do tempo, mas é um bocadinho tipo plaina, não é? Vai assim plainado assim um bocadinho, devagarinho. Portanto, não se vê subir. Elemento positivo. Agora, há progressos, mas são progressos tímidos, muito lentos, muito graduais.
Mas também todos nós sabemos que, ainda há pouco se falou, se a poupança também mudar radicalmente ou passarmos a ter níveis de poupança avassaladores, isso quer dizer que alguma coisa de dramática aconteceu a nível da capacidade, no nível da incerteza global na economia. Portanto, sim, era melhor que fosse mais, mas também não vamos querer tudo de um dia para o outro. Muito obrigado, Sra. Presidente do IGCP, doutora Cristina Casalinho. Cumpro-me, em nome da Comissão do Orçamento e Finanças, agradecer a sua disponibilidade e todas as questões que teve a oportunidade de responder e esclarecer. Agradecendo a presença de todos, dou por encerrada esta reunião. A todos os senhores, muito boa tarde.